Olá, meus amigos, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal e falar em bem-vindo, que o mês de abril seja bem-vindo. Hoje é 1º de abril, dia da mentira, mas aqui não tem mentira não, tá, gente? Tem uma treta aí, gente, envolvendo a direita e a esquerda, que já estão dizendo que é cortina de fumaça, pode até ser, porque tudo hoje em dia é cortina de fumaça, né? Toda vez que tem um escândalo altíssimo envolvendo a esquerda, e olha que é um escândalo esse do Banco Master aí, do negócio do INSS, hein? Parlamentares, mas é aquele ditado, né? O povo que é culpado mesmo, gente. O povo que eu digo, uma parte do povo, e é uma grande parte, e tem gente ainda dormindo aí achando que não, que só fala em urna, enquanto você fica preocupado que há uma paradinha por trás, eles estão avançando, tem muita gente aí que apoia esse cara. A gente mostra aqui todo dia, né? Eu vejo, a gente vê, não é que falam. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, que não posso nem entrar nesse detalhe, mas quem me acompanha, e de vez em quando eu fico explicando às pessoas como que funciona o sistema, mas eu não posso ficar falando aqui, mas os bons sabedores, os bons entendedores sabem como que o sistema funciona. Você precisa de 5 laranjas, né? Você não tem nenhuma. Tem como você acrescentar, fazer alguma divisão, alguma coisa? Não, né? Mas se você precisa de 5 maçãs, você tem 2 só. Tem como você cortar, fazer um jeitinho e transformar em 5? Se você for um pouquinho inteligente, você vai entender. Deu para entender? Se tiver 0, não dá, não tem paradinha, não tem como fazer nada. Eu canso de explicar isso aqui. Ah, Josemir, não estou entendendo, então vai ficar sem entender. Bom, vamos lá, gente, olha. A treta envolvendo aí Alfredo Gaspar, e aí a acusação leviana, segundo ele, né? Uma injúria, uma calúnia que já foi para a justiça, do Lindenberg Farias e da Soraya Tronic. Soraya Tronic que gravou, foi num podcast desse, numa entrevista dessa aí. Gente, a mulher cabisbaixa, falando manso, falando sobre eleições. Eu não sei se ela está percebendo que não vai ganhar a eleição. Agora, um detalhe é que a entrevistadora perguntou a ela, mas a senhora vai subir no palanque com o Lula? Ela disse que vai. Ela disse que vai. Inclusive, ela falou também que a família dela, em peso, pediu para ela sair da política porque o xingamento, né, o distrato que estão dando a ela nas redes sociais é uma coisa insuportável. E é por isso que a família dela, minha filha, mãe, pai, tio, todo mundo, irmão. Irmão, não sei nem se ela tem irmão, mas os parentes que ela fala. Todo em peso pedindo para ela sair da política. Por que será? Não sei, vamos ver. Olha, acontece que ela e o Lindenberg Faria estão nessa treta aí porque acusaram o Alfredo Gaspar. Ele pode até ter culpa no cartório. Mas na vida é assim, você tem que escolher um lado. Não é porque eu sou de direita, não é porque ele é alagoano, assim como eu, né, meu conterrâneo. É que eu vejo nesse cara sinceridade. O ser humano pode errar, o coração da gente é enganoso, sim. A própria Bíblia fala sobre isso. A gente se engana. Mas eu tenho, assim, uma convicção que esse cara é inocente nessa história. Ele fala com muita convicção. Eu posso estar enganado, repito. Dito isso, eu vou mostrar aqui para você um trecho, porque o Lindenberg Farias, e aí se for realmente uma cortina de fumaça, essa turma faz isso muito bem. Eles falam com muita ênfase, não, porque e acusa com todos. É como se eles soubessem que nada ia acontecer com eles, por isso que eles fazem isso. Porque em contrapartida, eu vou falar isso no vídeo da tarde, quando é de direita, né, Nicolas Ferreira foi condenado a pagar 12 mil reais de indenização a uma influenciadora. Neste caso, no meu entendimento, Nicolas Ferreira errou. Eu vou explicar para você por quê. E ele vai pagar essa indenização. Mas voltando aqui para o caso do Alfredo Gaspar. Eu vou soltar esse vídeo aqui do Lindenberg Faria, só alguns segundos, só para mostrar para vocês que ele está enfatizando na acusação do Alfredo Gaspar. Agora, uma coisa me chama a atenção, mas pode ser um trunfo dele, da defesa dele. Até agora, o Alfredo Gaspar não disponibilizou um material para fazer o tal do DNA. Mas vamos lá. Vamos ver o que Lindenberg Faria fala aqui, porque ele está enfático em dizer na acusação. E depois vocês vão ver já o andamento, né, do Alfredo Gaspar indo para a justiça. Vamos lá.
Então, senhor Alfredo Gaspar, nós não temos medo. E pare de mentir. O único jeito de você resolver esse problema é entregando o seu material genético à Polícia Federal. Não é apresentando o DNA de um primo, de uma pessoa de 20 e tantos anos, de um assunto passado. Ele sentiu aquele dia. Ele sentiu porque ele sabe que é verdade. Ele sabe quem são essas pessoas. E a minha preocupação é com a segurança dessas vítimas. Se acontecer alguma coisa com a criança ou com a vítima, a responsabilidade é sua, Alfredo Gaspar. Estou dizendo aqui, se o senhor grita e Alagoas e tenta se impor desse jeito, não vai acontecer isso com a gente. E não vai acontecer comigo. Eu quero dizer a esse relator, Alfredo Gaspar, que nós não temos medo, que ele vai encarar a verdade em tudo isso. Vai ter investigação e a única coisa que ele pode fazer, em vez de ficar gritando, pensando que intimida as pessoas, é apresentar o seu material genético. Ele vai ser obrigado. Esse cidadão de boca mole, ele acha que nós vamos ter medo por essas ameaças. Eu só vim aqui dizer para os senhores e para as senhoras que a gente vai até as últimas consequências. Esse cidadão é um criminoso. Ele que acusa os outros, sempre gostou de acusar os outros. Esse cidadão é um criminoso. É daqueles elementos falsos da extrema-direita, que se dizem defensores da família e dos bons costumes. Esse Alfredo Gaspar que dava presentes, tentando se aproximar, assediar de uma criança de 13 anos de idade. E estamos entrando também com a queixa-crime na Polícia Federal contra ele. Estamos entrando na comissão de ética também contra ele, que ele fez todo tipo de ataque que se passa aqui com o vídeo. Vocês acompanharam, me chamou de tudo, me atacou de todas as formas. Ele também está no Conselho de Ética. Também tem uma ação na Polícia Federal, por injúria, calúnia contra mim. Quem começou essa treta aqui foi esse sujeito com a Soraya Tronic, dizendo que o cara é um estuprador. E aí, a partir daí, o Alfredo Gaspar respondeu. Bom, é uma briga que vai só na justiça que vai se resolver. Eu sempre tenho comigo o seguinte: quem não deve, não teme. Se a Polícia Federal vai solicitar, a Justiça, aliás, vai obrigar ele a fazer o exame de DNA, nesse exame de DNA vai resolver essa parada toda. Agora, quem tiver errado vai pagar o preço, porque o Alfredo Gaspar também não deixou barato, e ele está convicto na inocência dele. Vocês vão ver agora aqui o momento em que ele faz, né? Ele está falando aqui sobre o que aconteceu, né? Vamos lá, são vários vídeos, gente, mas vale a pena a gente acompanhar essa treta. Vamos lá. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder processar, caçar, punir e prender Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Eu casei aos 20 anos de idade, a minha esposa tinha 19. Perdi uma filhinha que tinha quase um ano, porque a minha esposa casou grávida, morreu de câncer. Até hoje eu nunca me recuperei. Tivemos mais 2 filhos e hoje tenho 2 netas. Eu tenho uma mãe que tem muita fé católica. Já foi ao hospital 2 vezes por causa dessa infâmia. Minha mãe tem 84 anos. A minha esposa não para de chorar em casa porque ninguém melhor do que ela me conhece. A minha filha está chocada. Quando eu fui sair do Ministério Público, todos eles disseram: Alfredo, não deixa a sua carreira, não vá para a política. A política é coisa de cabra safado. Mas eu tinha um sonho de mudar a vida das pessoas. E eu fui. E me deparei pela minha primeira vez o esgoto da política representado por Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Quando eu falo esgoto, é esgoto de verdade. Eles não fizeram uma fake news, não. Eles assacaram contra um homem que tem uma história de vida honrada, que já participou de atos contra vários criminosos de toda estirpe. E nunca ninguém levantou nada contra mim. E eu aqui, pelas mãos do PT, combatendo o crime do INSS, recebo esse presente. Esse presente, ele poderia ter destruído a minha família. Ele poderia ter destruído o meu futuro e o meu presente.
Deus é tão bom pai comigo que foi o inverso. Eu estou recebendo solidariedade do Brasil inteiro. Minha gente, muitos não me conhecem, mas eu sou um cidadão brasileiro honrado. Eu estou indignado, eu estou inconformado. Eu não quero alardear a minha inocência, não. Eu estou fazendo um apelo aos senhores todos, à Justiça do meu Brasil, ao Ministério Público e à Polícia Federal. Pelo amor de Deus, vão atrás dessas pessoas. Eu estou à disposição, mas eu sou inocente. Eu resolvi levar uma vida de cidadão de bem. Eu tenho 55 anos de idade. Eu tenho uma trajetória de vida bonita. Vieram 2 maloqueiros criminosos, 2 bandidos, Lindenberg Farias e Soraya Tronic, usando de orientação do PT para me atacar justamente no momento que eu estou lendo o relatório e indiciando o filho do presidente da República. Até bandido devia ter limite moral. Até criminoso devia ter uma linha da qual não pudesse passar. Mãe, me desculpe, a senhora está passando por isso. Adriana, minha esposa, me desculpe. Catarina, me desculpe. A política tem disso. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder processar, caçar, punir e prender Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Não venha com história, se não for, que desculpa. Vocês quiseram acabar a minha vida de forma criminosa. A desculpa que eu vou aceitar da justiça do meu país e do Congresso Nacional é a cassação de ambos e a prisão de ambos. Você observe que eu estou dando espaço aqui para todo mundo. Porque, gente, eu sou de direita, eu sou conservador, mas eu vou ser sincero para vocês, quem me acompanha há muito tempo sabe do meu perfil. Santo ninguém é nesse mundo, ninguém é santo. E eu sempre falo aqui, se for levantar a vida de todo mundo, no mundo inteiro, sempre vai pegar uma vírgulazinha. E aí, dependendo da situação, né, por exemplo, se coloca numa mídia que já é inimiga da pessoa que ela vai divulgar, ela vai alardar e vai fazer aquilo que era uma coisinha de nada numa coisona tremenda, né? E aí joga na rede, pronto, eu fulano. Nesse caso aqui, como eu falei inicialmente, eu tenho uma convicção que esse cara aqui é inocente. Em relação ao primeiro vídeo que eu soltei do Lindenberg Faria, quem vê esse cara falando, aliás, uma vez eu falei que o Brizola, uma vez falaram pra mim assim, rapaz, esse cara aí se você ouvir esse cara falando, você se apaixona por ele. E eu nunca gostei do Brizola, né? Mas um dia eu tava vindo do trabalho, era época de campanha, tava vendo na Cinelândia, tava vendo um comício do Brizola, aliás, na Cinelândia não, no Largo da Carioca. E eu parei pra ver, inclusive tinha bolo, tinha tudo, estavam, que é a política, né? Mais à esquerda, meu amigo. Brizola, leia-se PDT, né? E aí eu parei e fui lá ouvir. Gente, o cara tinha uma lábia, falava bem, apesar de ser meio, a linguagem dele era meio portuguesa, assim, um meio, né, espanhol, sei lá. Ele falava, mas quando ele abria a boca para falar, detonando o sistema, que o povo ia a favor do povo, porque o povo, inclusive, as favelas no Rio de Janeiro, as comunidades no Rio de Janeiro, disparou depois do Brizola. A única coisa que o Brizola fez de bom, que eu lembro, foi o Brizolão, que também não deu certo, porque a política tem isso, né? Assim que ele saiu da política, outros que chegaram já modificaram o sistema todo, mas era um projeto muito bom, que as crianças entravam de manhã e só saía de noite, já com aprendizado escolar, alimentado, tudo bonitinho, mas na prática não foi assim que aconteceu. Foi a única coisa que esse camarada fez de bom, porque em contrapartida, ele acabou com a segurança, pelo menos do estado do Rio de Janeiro, e acabou destruiu mesmo as comunidades. A comunidade disparou no Rio de Janeiro inteiro por causa dele. Ele deu aval, pode fazer mesmo. Enfim. Então essa turma da esquerda tem uma lábia muito fácil. Você vendo o primeiro vídeo do Lindenberg Faria, você vai falar assim, nossa, esse cara tá convicto, ele tá certo, mas eles são bons de papo. E ele, é da Polícia Federal, e diz que o outro é que grita. Eles que gritam e diz que o outro é que grita, também faz parte dos mandamentos dos comunistas. Acuse sempre o seu inimigo, o seu oponente, daquilo que você é, daquilo que você faz. Gente, se você aprendeu o beabá da vida, você sabe quem é quem, a partir daí é fácil você tomar decisão, principalmente na questão política. Tem um outro vídeo aqui, ele falando, inclusive, ele começa falando da Soraya Tronic. E eu vou fechar esse vídeo
com o vídeo dele já entrando na justiça e abrindo processo contra ambos. Vamos lá. Soraya Tronic tem a vergonha, uma senadora da República, fazer uma acusação leviana dessa e dizer, vou pedir desculpa. Lindenberg Farias tem a vergonha. Você é acostumado a praticar fatos criminosos, mas você foi longe demais agora. Eu não vou aceitar nada menos do que a justiça plena. Olha, se vocês soubessem o tamanho da minha indignação, o tamanho da minha revolta pela crueldade, pela infâmia, pela forma vil que assacaram contra mim, isso, vocês imaginem, o meu peito tá rasgado, eu tô com o coração doendo, eu trabalhei muito a minha vida toda e não merecia algo tão infame, mas olha, eu tenho uma coluna moral que ela não deixa vergar, mas o meu coração tá doendo da revolta, da mentira, dos crimes, tá doendo porque eu vejo a minha família sofrendo, mas eu tô em pé para lutar. E a minha luta vai ser para que nunca mais 2 parlamentares criminosos como esses repitam algo parecido. Quem é um pai de família honrado, quem é um trabalhador brasileiro honrado, não pode estar tranquilo, não pode não estar revoltado, não pode não exigir da justiça que essa apuração seja célere. Porque, minha gente, a gente está num tempo de fake news. 2 criminosos travestidos de parlamentar praticaram essa infâmia. Praticaram esse ato covarde. 2 criminosos. A treta tá boa, viu? Nossa, é pau pra lá, é pau pra cá. Bom, eu vou soltar agora o último vídeo pra gente fechar isso aqui, né? Porque já estão dizendo que isso aqui é uma cortina de fumaça para não se falar do fim da CPMI, dos escândalos, né? Do envolvimento do Banco Master, do Moraes, do Dias Toffoli, do Lula, do Lulinha, enfim. Mas a gente também não pode deixar de mostrar o que está acontecendo, porque isso aqui é uma acusação muito séria, envolvendo 3 parlamentares, 2 deputados e uma senadora, onde acusa esse deputado de direita, um homem honrado, pelo menos até o momento, né? Que a gente tem a história do Alfredo Gaspar, tudo isso porque ele foi o relator da CPMI, que chegou até Lulinha, que é o filho do Lula, né? Chegou a tantos outros grandões, chegou a Vorcar, o Banco Master. E aí a gente fica, será que isso aí é para denigrir a imagem do cara? Um cara que fez muito, inclusive ele e o Carlos Viana também? Pois é, vou soltar o último vídeo aqui porque ele foi realmente na justiça e já entrou com processo. Vamos lá. Foram criminosos, foram abjetos, foram vis e vão responder criminalmente. Vão ter um mandato cassado e serão presos. Acabei de protocolar notícia crime por denunciação caluniosa e coação no curso do processo, porque foi no momento que eu estava indiciando o filho do presidente da República e pedindo a prisão dele contra Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Não foram apenas irresponsáveis, foram criminosos, foram abjetos, foram vis e vão responder criminalmente. Vão ter um mandato cassado e serão presos. Também apresentei queixa-crime contra a honra pela prática de fatos mentirosos imputados a mim. A impunidade não irá prevalecer. Olha, irresponsáveis criminosos, não adiantam vir pedir desculpa. Vocês terão que ser caçados e presos. Chega de impunidade nesse país. Vocês são autores principais de fake news e servirão de exemplo para nunca mais um parlamentar sacar uma acusação grave dessa, sabendo que é mentira. E aí, como vai acabar essa novela? Meus amigos, mas a gente sabendo que a esquerda é suja, isso não é nem de se admirar, isso aqui, né? Eu espero que realmente se faça justiça, e aquele que realmente for o verdadeiro criminoso, que pague. Para mim não importa se é de direita, se é de esquerda. Criminoso é criminoso. Cometeu deslize, assuma e vá lá e pague. Para isso existe justiça e é por isso que a gente briga todo santo dia. E o Brasil está por aqui com essa justiça ou injustiça que aqueles que se dizem da justiça não estão fazendo. Bom, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não deixe de assistir o vídeo da tarde, tá, gente? Vou ficar por aqui, um abraço. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia. Que Deus nos dê um mês abençoado, mês de abril. Até a próxima.